Você recebeu o passaporte para a era da inovação. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro te levará para esse novo mundo de transformação no foguete do INCAD 2023. Apertem os cintos. Vamos lá! Convidamos para a palestra o novo mapa global e as demandas de inserção no Brasil, o professor da Universidade de Nova York, Cláudio Garcia. Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bem, bom dia a todos. É estranho quando me chamam de professor, desculpa, porque assim, minha carreira toda foi como executivo, desde muito cedo. E aí quando falo professor é um pouco estranho para mim. Na verdade, eu me tornei professor por um convite antigo da NYU. Lá tem uma diferença, né? Quando se fala o professor, né? Professor é o cara que é acadêmico, que faz pesquisa, né? Às vezes nem dá aula, muitas vezes. Eu sou mais o teacher, né? Eu gosto mais de ser o teacher, que é o que está na aula e tenta ajudar alunos junto comigo, a gente tentar se desenvolver e aprender alguma coisa nova. Então, um perfil diferente. Então, eu dou aula hoje na NYU, mas minha carreira como executivo, eu fui executivo de uma empresa na área de capital humano global, né? Foi quando eu fui para o exterior também nessa empresa, sentava no time executivo dessa empresa, que tinha operações em mais de 60 países ao redor do mundo. E isso me deu uma percepção interessante, que foi o motivo que eu fui ensinar na NYU, em relação ao que está acontecendo no mundo, o que está se transformando, e como é que as empresas precisavam se adaptar para essa realidade, porque é impossível, né? Eu acho que o Wagner está falando um pouco disso, é impossível a gente acreditar que mesmo uma empresa pequena que está aqui no canto de algum lugar aqui não seja influenciado pela globalização, né? Olha o preço do trigo por causa de uma guerra em algum lugar que invadiu o outro, né? Então, a gente está... em todo momento, mesmo uma empresa só operando no Brasil, ela é super vulnerável à globalização. A gente não vai falar disso hoje, mas é impossível a gente não ignorar isso daí. E tem essa questão da questão da inserção do Brasil. Tem tanta coisa para falar aqui, né? Para você ter uma ideia, eu ensino gestão global, são 14 aulas de 3 horas para a gente concluir, e mesmo assim ainda é superficial, né? Assim, é muito difícil escolher o que trazer aqui. Então, o que eu trouxe aqui é o que, para mim, representa os grandes dilemas para o Brasil e para a gestão, né? Para o Brasil e para a gestão de empresas. Então, não vai ser completo, não vai dar para entrar profundamente em alguns temas que estão impactando e vão impactar a globalização, como rearranjos geopolíticos, aquecimento global, que a gente, não sei se vocês estão vendo a quantidade de imigração que está acontecendo, recordes de imigração ano por ano, por causa do aquecimento global, fronteiras agrícolas vão se transformar de um lugar para outro, então tem muita coisa acontecendo, além de política, tecnologia também deve impactar severamente, por vários motivos, e tudo isso está interconectado. Tudo isso está interconectado. Infelizmente, não vai dar para discutir tudo, mas eu vou trazer, pelo menos, no aspecto de gestão das empresas, quais são os grandes dilemas que a gente está enfrentando aqui. Uma coisa que é interessante, é sempre que eu penso em globalização, acho que todo mundo passou isso aqui quando estava lá acho que ainda no primário, né? Estudar geografia ou história, a crise do café. Você lembra da crise do café do Brasil? Ou a crise da cana-de-açúcar, no século XVII. Brasil, monoagricultura, né? Investir muito na cana-de-açúcar até o momento que você tem uma bolha lá fora, ou você tem excesso de produção, os seus preços caem, né? E você destrói toda a economia do país. Isso aconteceu em 1929 também com o café, na crise de Nova York, né? Que o mundo estava numa bolha, gastando um monte, os cafeicultores no Brasil investindo muito em produção, né? Obviamente, porque para aproveitar isso daí. Daqui a pouco, quando veio a crise, eles estavam dentro da bolha, eles investiram muito mais do que eles conseguiram, super endividados, quebrou a nação, né? Quebrou a nação de uma forma toda. E aí a grande pergunta que eu faço quando eu olho para essas cenas, quando eu fiz essa apresentação aqui, lembrando, será que a gente está repetindo a história? Será que a gente está repetindo a história? Novamente, por incapacidade nossa ou não? Então, eu vou trazer um pouco dessa perspectiva aqui hoje também, né? Uma das coisas que me vem quando eu falo do Brasil e até para pensar nessa questão, se a gente está repetindo a história ou não, o quão o Brasil está inserido, de fato, na economia global. Eu aponto para onde? Aqui, foi. Por exemplo, o Brasil é o 7º país em população no mundo, né? A gente foi ultrapassado recentemente pela Nigéria, que deve ser um dos países mais populosos do mundo, um dos 3 mais populosos do mundo em breve. Então, o 11º PIB, né? A gente chegou a estar no 7º, quando o real estava mais valorizado, o real se desvalorizou, a gente perdeu posições. Também não estamos crescendo muito, né? Já são 10 anos, eu acho,
que o Brasil não cresce, né? O Brasil cresce muito baixo. Mas é engraçado que, mesmo tendo essas posições relevantes de participação do PIB e de população, as nossas importações, quando você pensa em importação e exportação, a gente é o 25º país do mundo em importações e o 26º em exportações. Quer dizer, mesmo tendo uma economia que nos coloca entre os 11 primeiros, a gente não tem um movimento de fluxo de serviços, bens, né, de exportação, que chega perto disso. Né? Essa é uma pergunta que a gente põe na nossa cabeça. O quanto é que a gente está integrado, de fato, em relação ao Brasil? Bem, lá na NYU, tem na nossa escola de negócios lá, a gente tem esse índice, né, esse índice de globalização, que é patrocinado pela DHL, vocês conhecem a DHL, uma empresa global, que está presente em praticamente quase todos os países do mundo, de logística, né, de transporte, e a gente tem esse índice que a gente tenta checar o quanto, desculpa estar em inglês aqui, ia ser muito trabalho traduzir, o quanto os países, cada país do mundo, está integrado, qual o nível de integração dele com o resto do mundo. E você viu, o Brasil era o 7º em população, 11º em PIB, né, em Produto Interno Bruto, né, 25º em importação, 26º em exportação e 48º em integração global. E tem vários aspectos de integração global. Pesquisas científicas, o quanto a gente está participando, né, dos ecossistemas de pesquisa científica. Tem trocas, né, por exemplo, quantos os brasileiros estão interconectados por telefone, por internet, com outros países do mundo, visitas culturais, estudantes no exterior, tem vários indicadores, executivos em empresas multinacionais, investimentos em outros países, investimento de outros países no Brasil. Então, todos esses indicadores montam isso que vocês estão vendo. O Brasil, ele tem vários indicadores, então, por exemplo, na parte de informação, né, que é essa parte de trocas de informação, de conteúdo, de cultura, do que seja, né, científico, a gente está em 35º, na parte de capital, 29º, porque o Brasil sempre foi um destino bom de, eles chamam de Foreign Direct Investment, que é de investimento direto no Brasil, mas às vezes vai lá para cima, às vezes vai lá para baixo, oscila muito. A gente tem muitas relações superficiais, isso aqui, Brad, significa quanto a gente é conectado com outros países, mas superficiais com outros países, mas quando você vai na profundidade, a gente está indo na posição 140 com 171, que significa que a gente tem muitos amigos, mas não vai almoçar ou jantar na casa de ninguém. A gente conhece muitos países ao redor do mundo. Eu me lembro que tinha até quando eu vim, eu sou sergipano, né? A primeira vez que eu vim aqui no Rio, eu falava, o Rio todo mundo fala, vou na sua casa qualquer dia, e nunca vai, né? Tem aquela história, né? Se encontra na praia, se encontra em tudo que é lugar. Então, assim, a gente não consegue criar relações profundas, ou criar uma conexão profunda com outros países, para ir além do que a gente faz. Eu tenho aqui um produto para te vender, você vende esse produto e acaba ali. É mais ou menos assim, uma relação superficial. Né? Até porque a gente vende muita commodity, é oportunista, né? Quem é que está pagando mais, onde é que está, quem é que está pedindo, mas a gente não consegue aprofundar. Muitas vezes, né, a gente até fala isso para jovens que estão buscando a carreira, que querem fazer tudo. Ele diz, foque menos, porque com tudo você não vai ser bom em nada. É um pouco disso, a gente não consegue ser bom em muitas coisas, em relações internacionais, se conectar internacionalmente. Então, aqui até o Brasil melhorou, né? Eu fiz até uma conversa lá com o pessoal desse Centro para o Futuro da Gestão lá da NYU, e assim, o Brasil melhorou porque a gente saiu tem um indicador aqui, né? A gente era 45 em 2001, hoje está em torno de um pouco antes dos 60, a gente melhorou esse indicador, mas pela questão das exportações de commodities também, que levou a gente um pouquinho para cima. Tem outros fatores também, né? De 2001 para cá, a gente se integrou bastante em outras cadeias, a gente começou a participar mais, teve alguns recuos aqui, como vocês estavam vendo, desculpa, e agora a gente está voltando. Mas vamos lá, isso aqui é importante. Aí, vamos pegar a exportação. A exportação é um exemplo, a gente poderia estar dando vários outros exemplos, poderia ser pesquisa científica, geração de conteúdo, serviços, né, tecnologia, quando a gente exporta tecnologia, ou patentes, tem um monte de áreas aqui. Mas, quando você olha aqui, tem uma primeira coisa interessante, né, que é essa participação enorme na China, dos Estados Unidos. Isso aqui é 2023, atualizado até julho, né? Argentina, 4,6% e caindo, né? A Argentina já foi mais. Aí você tem outros países aqui, mas você pega 9 países, é engraçado porque a gente é superficial ao redor do mundo, mas a gente tem uma concentração enorme em um país aqui, e uma concentração também caindo com os Estados Unidos, que chegava a ser 15%. Quer
Quer dizer, o quanto é saudável isso aqui, né? E 37% com um monte de outros países, tudo pequenininho, né? Tudo menos de 2% aqui. Né? E o mais interessante é quando você olha as principais exportações. Faltou outros aqui, por algum erro meu, né? Mas quando você pega que minério de ferro, sojas e derivativos e petróleos derivados juntos dão algo em torno de 70%, você começa a pensar na história da cana-de-açúcar e do café de novo. Faz sentido? O quanto isso aqui gera progresso para um país como um todo, tão concentrado nas áreas como essa? Com certeza gera algum tipo de progresso, porque tem o agricultor lá está exportando sua soja, gera empregos locais, né, gera infraestrutura, automação, e aí vem outras indústrias. Mas o quanto isso é sustentável para você tirar um país de 200 e poucos milhões e voltar a crescer progressivamente, né? E pensando que hoje exportações do Brasil representam aproximadamente 40% do PIB, 40% do PIB, né? O quanto, quer dizer, 40% do PIB vindo de 3, 4, 5 setores aqui, 6 setores, carne bovina, 8,8%, quanto isso é saudável para um futuro de país? Essa é a preocupação que a gente tem que começar a pensar, né, colocar. Quando você olha esse mapa de países como os Estados Unidos ou como outros países, é bem diferente essa relação. É bem diferente essa relação. E aqui também tem um outro conceito que eu vou começar a falar agora, que é o quanto essa visão de produto, serviço que se vende para outro lugar, ela é atual o suficiente para sobreviver num mundo que está em constante transformação. Vamos falar um pouco mais, né? Por exemplo, isso aqui é o Golf, né, que é um carro que está saindo, inclusive, de linha. Né? E o Golf, não sei se você sabe, a Volkswagen, um carro da Volkswagen tem peças de mais ou menos 3.000 diferentes fornecedores. 3.000. Um caminhão, 10.000. Vocês terem uma ideia. Um carro mais sofisticado da Volkswagen, 5.000, 6.000 fornecedores diferentes. Isso aqui é um mapa dos principais fornecedores. Você vai ter um semicondutor aqui dentro do carro de um fornecedor, o volante, o freio é de outro. Tem uma cadeia produtiva enorme, né? Uma cadeia produtiva enorme. Mas tem uma empresa que controla toda essa cadeia produtiva, a Volkswagen, que ela decidiu criar essa cadeia produtiva para se beneficiar, para ter ganhos de escala, para ganhar em eficiência. Mas se ela parar de vender, muitos desses aqui podem ter problemas sérios, né, que dependem da Volkswagen, talvez de outras construtoras, né, de carros, né, montadoras de carro para fazer isso aí. Né? Esse é um modelo de ecossistema, né, de negócio, que predominou muito no mundo, que eu tenho meus produtos, eu tenho que vender o meu produto para quem compra, porque ele vai entregar isso lá na frente. Qual é a cadeia produtiva disso aqui? Isso tem se transformado radicalmente, por um simples fato. O mundo está complexo o suficiente e as necessidades dos indivíduos estão se transformando. Né? E essas necessidades, por exemplo, hoje a gente tem internet. Eu me lembro quando o WhatsApp começou a aparecer, e todo mundo começou a adotar, o que mais me impressionava é que aquela lojinha, né, ali na favela, por exemplo, lá em Paraisópolis, que eu morei muito tempo em São Paulo, você ia lá na lojinha, aquela pessoa que vendia antes direto para os indivíduos que iam comprar, começou a dizer quando os produtos começavam a chegar pelo WhatsApp. Né? Chegou o produto tal, começava a cobrar, começava a fazer propaganda, ele começava a se sofisticar utilizando uma ferramenta muito simples, que era o WhatsApp. Fazendo isso, ela começa a mudar os hábitos dos consumidores. Agora o consumidor diz, chegou aí, tem alguém agora para poder entregar? Ela já entra em contato pelo WhatsApp com o entregador que vai lá e paga. Você começa a mudar como a gente se relaciona com os nossos produtos. Aí vem aqui é o Mercado Livre, nos Estados Unidos é a Amazon, você começa a comprar online, era o Submarino no passado. Então, assim, começou a comprar online, agora você vai fazer um agendamento, você faz tudo agendamento online para fazer as coisas. Você começa a mudar a forma como nós interagimos, nossos hábitos para consumir produtos, serviços, para interagir com outras pessoas, para assistir filme, né, para jogar, se entreter, tudo começa a mudar. E as empresas precisam também se transformar para poder não perder essa mudança de hábito. Porque uma mudança de hábito, a lojinha que estava utilizando o WhatsApp e a outra que não utilizou o WhatsApp, quebrou a segunda. Faz sentido? Porque ela não consegue manter a conveniência que o outro cliente começou a ganhar. Né? E tem coisas até estranhas. Né? Por exemplo, você pega o Uber. O Uber é uma empresa que perde bilhões de dólares por ano. Em torno de 1,2 bilhões de dólares por ano vai para o lixo, porque eles não se provaram ainda como negócio viável. Né? É uma discussão longa essa aqui, mas não é um negócio ainda que se provou. Mas
ele foi o suficiente para mudar a forma como a gente pensa transporte. Né? Táxis são convenientes, mas eu quero ter uma conveniência maior. Eu posso chamar no meu app e vem muito mais rápido, tem um carro diferente. Quando você vai no exterior, são carros muito mais confortáveis do que aqueles táxis amarelos em Nova York, super duros. Então, assim, você muda o hábito da pessoa e cria outras referências de como elas querem consumir o mundo. E as empresas precisam toda hora se transformar. Eu estou dando um exemplo de consumidores, mas isso é para tudo. Inclusive, empresas começam a interagir com outras empresas e ter serviços de forma diferente. E o que acontece é como existe uma sofisticação da mudança dos hábitos de consumo, como existe uma sofisticação disso aí, dificilmente, as empresas começaram a notar que dificilmente elas conseguem atender todas as necessidades dos clientes sozinhas. E aí começou a aparecer um conceito, que já tem uns 15 anos, mas está se acelerando muito, de ecossistemas de negócios. Que um termo, ecossistema geralmente traz para, talvez, a referência mental que tem, o primeiro viés que vem para a gente é de natureza, né, são temas de, sei lá, ecossistema social. Mas ecossistema de negócios, né, o business ecosystems, como eles chamam lá fora, é um pouco diferente. É assim, quando você tem algumas empresas que elas intencionalmente elas se associam às outras para entregar uma experiência para uma necessidade de algum cliente, seja uma empresa, seja um indivíduo. É diferente daquelas cadeias produtivas que você tem um que domina, que é a Volkswagen. A Volkswagen domina. O ecossistema é diferente, ele precisa para sobreviver de outros parceiros, porque senão o serviço dele não se complementa. Vou dar um exemplo. O Apple, muitos têm Apple ou Android aqui, né, o celular. Né, você tem a Apple celular. Se não tivesse a loja para você baixar os apps, ele teria muito menos valor, concordam? E a maioria dos apps que vocês baixam, dos aplicativos que vocês baixam, não são da Apple. São de outros fornecedores. Então, isso é um ecossistema. Né? Tem vários formatos de ecossistemas. Né? Então, o que acontece? A Apple precisa desses daí para poder sobreviver, porque ele dá a opção. Você pode transformar a sua experiência no celular na experiência que mais se adequa à sua realidade. Concorda? Android é a mesma coisa, ele tem vários aplicativos, então são ecossistemas. Né? E cada um tem um papel nesse ecossistema. Então, a Apple, por mais que ela seja o orquestrador, ela não tem totalmente controle sobre qual é a experiência que está provendo lá. Ela tem algumas limitações, se você for lá para poder enganar os outros, ou se for para poder explorar crianças, ela tem os limites dela, mas fora isso, quando você está fora dos limites, como você vai desenvolver o seu jogo, como você vai dar a experiência do seu cliente, não é papel dela disso aí. Ela depende. Né? Ela depende disso, como esses outros dependem da Apple. Sem o ecossistema da Apple, eles teriam acesso a muito menos pessoas. Então, um reforça o outro e criam mercados muito maiores, crescem muito mais rápido, porque ela não precisa ser expert em tudo, a Apple. Você entende? Ela deixa os outros, mas ela entra junto com os outros para poder atender. O que acontece é quando você olha as empresas com maior valor de mercado em 2011, você vai começar a perceber várias empresas semelhantes às que tem no Brasil, de commodities, como, por exemplo, a ESSO, né, que a gente chama ExxonMobil, ou uma empresa de óleo e gás da China, ou a Petrobras, está vendo? Isso é 2011, valor de mercado. Ou um banco, né, ou a BHP Billiton, que é uma competidora da Vale, vamos dizer assim, né, ou a Chevron, né, de petróleo também, a Shell. Quer dizer, commodities dominava, né, um produto sendo vendido. Olha só o que aconteceu. Hoje você tem Apple, Microsoft, Amazon. Opa, desculpa, aqui eu estou tocando aqui, ele vai para frente. É touchscreen isso aqui. Vamos lá. Facebook, Tencent, Alibaba, aqui não está mais agora, esse ano a Visa entrou nesse lugar, né? A Visa. E a Visa é um exemplo muito bom. Todas essas empresas, eles pensam como ecossistemas. Elas pensam, o modelo que elas operam é como ecossistemas. Então é uma mudança muito grande quando você pensa com ecossistemas. Porque você não pensa mais em quem é que eu preciso de fornecedor para eu dar certo. E como eu controlo. É com quem eu tenho que criar modelos que eu possa colaborar para que eu dê certo. Com que eu possa agir junto para que eu dê certo. Então, vamos pegar aqui, só para falar, então, é um acordo de negócio intencional entre duas ou mais entidades, focado em criar e compartilhar valor, né, coletivo, para criar um conjunto. Você depende do outro, você cria necessariamente dependências. Essa ideia que muitas empresas, muito tempo, esses modelos de estratégia corporativa, de como é que eu fico independente, resiliente, como é que eu não fico dependente de outras áreas. É o contrário agora, como é que eu crio dependências que eu consiga orquestrar, porque você nunca vai controlar, nunca. Ecossistemas, quando você pensa em ecossistema, você muda toda a forma de pensar em liderança, gestão de negócio, processos,
É completamente diferente. Você não controla o que os outros parceiros estão fazendo. E muitas vezes você tem que rapidamente se ajustar a eles, porque às vezes algum deles cria uma experiência muito melhor do que a sua, né, do que você oferece, mas que não compete com a sua, mas que vai começar a provocar a reação dos seus clientes. Como é que você se ajusta? Então é muito mais orgânico. É muito mais orgânico. Então, pega aqui um exemplo da Visa, né, e a American Express. A American Express, ela opera de uma forma mais modelo antigo, ela quer controlar tudo. Então ela faz menos parcerias com bancos, ela controla toda a parte de operações por trás do dela, ela controla o selo. Assim, a American Express ela tem um modelo mais antigo de controlar o ecossistema. Olha o faturamento da American Express. A Visa não, a Visa necessariamente depende de um monte de gente, depende de bancos, de emissores de cartões, ou de emissores de cartões, de meios de pagamentos. Ela trabalha como ecossistema. Olha só, ela fatura quase o dobro, um pouco menos do que o dobro da Visa, mas olha o market share da Visa. E mais, olha o valor de mercado da Visa, 484 contra 126. Então é isso que a gente está falando. Muda os conceitos, você não está mais preocupado em crescer sua receita, você está preocupado em crescer sua rentabilidade, escalar algo que é super rentável. Né? Você pensa em unit economics, você deixa de passar em receita e despesa. Então você muda a forma como você pensa em empresas gigantes, de bilhões de dólares. Né? Então, esse é o poder do ecossistema que as empresas estão muito preocupadas. Né? Ou, por exemplo, esse daqui é um exemplo que eu gosto muito, que é o da John Deere. Quem conhece a John Deere? Que faz equipamentos agrícolas. Né? A John Deere ela criou um sistema, uma plataforma, onde ela conecta os equipamentos dela nessa plataforma, e ela começou a conectar outros, inclusive competidores na plataforma, para poder ajustar tudo, para aumentar, aumentar a eficiência dentro das fazendas. Como? O semeador, né? o sistema de irrigação. Se o sistema de irrigação está aqui integrado nesse sistema, eu consigo controlar mais, eu vou saber quando é que as máquinas que eu vendo John Deere vão poder entrar, qual é o momento certo. Né? Ou, por exemplo, o sistema de otimização de sementes, qual é a quantidade de sementes que eu preciso, qual é o momento certo que eu vou entrar com o sistema de sementes. Tudo coordenado, tudo coordenado. Se ele muda aqui, eu tenho que mudar tudo aqui, eu tenho que me adequar, é tudo orgânico aqui. E esse sistema, o que é que acontece? Sem uma dessas pernas, ou o sistema de controle ou de monitoramento do clima, para saber também como tudo vai funcionar. Então, assim, sem uma dessas partes aqui, eles não conseguem ser bem-sucedidos aqui. Bem, a John Deere está ganhando muito valor de mercado também, né? Conseguiu chegar perto da Caterpillar, que era o grande competidor nessa área. A Caterpillar, obviamente, tem uma parte que é mais eficiente que na área de mineração, de construção, que a John Deere não é tão forte, mas eles conseguiram criar, e aí está evoluindo super rápido, um modelo onde ele depende, inclusive eles fizeram parceria com a Caterpillar para poder entrar no sistema. Qual é a grande vantagem? Imagine que você tem uma fazenda que tem um sistema de irrigação X, né? E agora, esse sistema de irrigação tem como competidor a Caterpillar, vamos supor, a Caterpillar que está junto com eles aqui. Na hora que você tem um sistema, e esse sistema tem aqui, você começa a ter acesso a outros clientes que você não tinha acesso antes. E o sistema de irrigação vai ter acesso a clientes da John Deere que não tinham acesso antes. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Eles sabem que se dependerem, né, se forem juntos, eles conseguem acessar muito mais clientes e criar serviços. Imagine se a John Deere quisesse participar disso tudo ali, ia ter que comprar áreas que ele não conhece para operar, seria muito mais difícil, aí vai. Bem, por que eu estou trazendo essa provocação? Né? Bem, isso aqui é importante também. E você tem 3 grandes players, né? Simplificando aqui, esse é um pouco mais complexo, mas você tem os orquestradores. A Apple é um orquestrador, né? A Amazon é um orquestrador, a John Deere é um orquestrador. Ela tem a plataforma, ela tem um sistema, ela tem um modelo que faz todo mundo funcionar ali. Né? As pessoas têm que se juntar a eles. Complementadores são aqueles que você precisa, você depende. É a empresa de sementes, a empresa de monitoramento do clima, né? Ou da Apple, os aplicativos. Né? A Apple e a Microsoft, elas competem em algumas áreas, mas ela precisa que a Microsoft tenha o Microsoft Word, né? o PowerPoint, o Excel, tudo na plataforma para poder acessar uma parte dos clientes que precisam usar isso nas empresas deles. Então, assim, você começa a quebrar essas barreiras de competição, quem é parte de uma indústria, quem não é parte de outro. Né? Então você tem os complementadores de quem você depende para dar certo como ecossistema. E tem aqueles que são simples fornecedores. Por exemplo, quem fornece a câmera da Apple. Né? Simplesmente quem fornece a câmera da Apple. Então, onde é que a gente está aqui como Brasil? Olhando para essa categoria de produtos que a gente vende. A gente está como... Estou tentando voltar aqui. Complementadores, fornecedores ou orquestradores. Isso é muito importante, o valor
deixa eu voltar lá, desculpa, o valor, a não ser que você seja o fornecedor de algo de alta tecnologia, como semicondutores, né, processadores, a não ser que você seja algo de alta tecnologia, de alto valor agregado, em ecossistemas, vocês, desculpa, eu toco na tela e volto, nos ecossistemas o valor está nessas duas partes aqui. O valor criado está nessas duas partes. Você só ser um fornecedor pode ter limitações sérias, você cria dependência não saudável nesse caso, né? Porque aí você pode ser um fornecedor, você pode ser simplesmente trocado por uma tecnologia nova, por um serviço novo, e aí vai. Então, o Brasil tem uma dependência muito grande de produtos que o mundo precisa, mas que o mundo está encontrando alternativas. Agricultura, né? O mundo precisa do Brasil para poder alimentar, né? Quantas pessoas passam fome ainda no mundo. Bem, né? Então, assim, só para falar aqui rapidamente, isso aqui são ecossistemas baseados nas necessidades, isso aqui é muito mais profundo. Você tem outros níveis de ecossistemas, como, por exemplo, de infraestrutura, de hospitais, várias coisas, mas, por exemplo, a área de living, que é de onde você mora, toda a infraestrutura que você precisa ter, essa é uma área gigante de 15 trilhões de dólares ao redor do mundo. Ou de consumo, né? Onde estão as varejo, produtos de consumo, confecções, gigante, 14 trilhões. Então, são ecossistemas que estão se formando e as empresas estão começando a operar numa velocidade impressionante, porque a tecnologia está ajudando isso a ficar mais fácil, né, operar como ecossistema. Vamos lá. Por que eu estou falando isso tudo? Né? Isso é muito importante. Você olha o planeta, né, do lado de fora, parece uma coisa calminha, né, os primeiros astronautas que viram o planeta disseram que entraram no estado de paz enorme, talvez porque está distanciado de tudo isso que a gente começa a ver no dia a dia, né? Coronavírus, guerra, né? O que mais? Agora os conflitos políticos, os conflitos em trade, né? Extremismo político, agora que a gente está vendo em vários países, a Europa, a nova onda de extrema-direita está vindo aí com muita força, né? Tem a eleição da Polônia, eu nem vi o resultado agora. Então, assim, tudo acontecendo assim ao mesmo tempo, e você precisa se adaptar para essa realidade, né? Isso aqui não é nenhuma novidade, todo mundo fala. Deixa eu tentar passar aqui. Mas o que acontece? Quando você pensa na história recente desse planeta e da globalização, desde que o muro de Berlim caiu, a gente teve uma sequência de paz, pouquíssimos conflitos ao redor do mundo, né? Teve alguns atentados de terrorismo, mas não conflitos grandes, e de países como a China e vários países do Oeste Asiático, né, da Ásia, do Sudeste Asiático, se integrando na economia global, trazendo populações muito grandes, trazendo mão de obra barata. Né? Então, o que aconteceu? A gente teve um período muito grande de integração que foi na vertente da eficiência, que é o contrato pessoas mais baratas aqui, o contrato materiais mais baratos aqui, tudo juntinho. E aí você tem um Covid, isso aqui são os navios parados nos portos da China, aqui em Guangzhou e aqui em Shanghai, quando o governo chinês pediu para parar as fábricas, porque as pessoas estavam ficando doentes. As vendas da Apple caíram imediatamente 30% quando eles fizeram isso. Por quê? É tudo muito just in time. No momento que eles fazem o iPhone lá, que você compra online o seu iPhone, vem de avião, direto para sua casa, passando alguns contrapostos comerciais, chega na sua casa, tudo just in time. Não tem adaptabilidade. Não tinha adaptabilidade. O que está acontecendo agora? A gente está num momento do mundo onde as empresas estão desesperadamente procurando adaptabilidade. Que assim, eu não quero ter mais uma fábrica na China. Por mais que seja eficiente, eu quero ter uma fábrica na China e uma fábrica na Índia, ou uma fábrica no México. A Apple está fazendo isso. Porque se um tem um problema, estão nas outras. Então, eles estão perdendo um pouco da eficiência para ganhar em adaptação. São duas coisas que não andam tão juntas assim. Né? É uma polaridade que precisa ser gerida dentro das organizações. Né? Por que eu estou falando isso? Porque isso, mais questões políticas, conflitos, como a gente está vendo da Rússia, da Ucrânia e outras coisas, está reformulando como o mundo está se organizando. E isso, obviamente, é uma ameaça para muitos países que já tinham essas correntes, essas redes de suprimentos bem estabelecidas, mas é uma grande oportunidade também de você olhar para isso e começar a criar relações profundas com outros países para poder tirar oportunidade disso daí. Porque muitos países vão deixar de estar comprando de um país para comprar de outro, implementando. Ao mesmo tempo que você tem ecossistemas se formando e as empresas migrando de pensar elas como alguma empresa isolada,
que tem que crescer, que fazer fusão, aquisição e ficar gigante e controlar tudo, para poder depender de outras para agir no mercado. Então, tudo isso se transformando, vira uma oportunidade enorme em todos aqueles possíveis ecossistemas que a gente pode encontrar ao redor do mundo. Como é que o Brasil está tirando a oportunidade disso? Essa é a pergunta que fica. Tem alguns problemas, obviamente. Voltando para frente aqui. Tem alguns problemas. Desculpa. Um deles... Vamos ver, desculpa aqui, pessoal, estou tentando... Aqui. Um deles, como eu falei, é que como muitas dessas empresas estão querendo reduzir dependências delas a situações que elas não conhecem, elas estão tendo ter mais controle de algumas áreas. Por exemplo, a agricultura é uma delas. Isso aqui, por exemplo, é uma fazenda subterrânea em Israel. Já ouviram falar de fazendas subterrâneas? Fazenda subterrânea, por exemplo, essa aqui provê alface, provê um monte de produtos que é Israel, alface, rúcula, um monte de produtos que Israel comprava de outros países. Por exemplo, Tel Aviv não importa mais, eles consomem tudo das fazendas subterrâneas de Israel. Vocês já pensaram nisso? De onde vinha isso? Quem é que estava vendendo para isso? Por que eles precisam disso? Porque em crises, né, um país que está cercado lá de árabes e de conflitos, eles precisam, comida é essencial. Quem é que está ganhando? Qual é o ecossistema que está beneficiando aquele? Não é de quem vende a agricultura, é de quem vende a tecnologia, de quem vende os microprocessadores, quem vende os fertilizantes. Né? Assim, quem cria o fertilizante não vem assim, toma o fertilizante bruto. Ele vem de formas já empacotadas, porque isso tudo aqui é conectado por sistemas, tem irrigação por aqui, já traz a quantidade certa, super tecnológico. Então, inovação está começando a replicar um monte de coisa que o Brasil tinha vantagem no passado. Você entende qual é a lógica aqui? Por exemplo, carne, né? Ainda é muito incipiente, mas agora tem carne cultivada. Você já ouviu falar de carne cultivada? Quem já ouviu falar de carne cultivada? Em Singapura já tem uma fábrica que eles pegam moléculas e eles geram carne, né? E fizeram uma impressora, né? Eles vão cultivando aquela carne e sai. Por exemplo, fizeram agora 2 semanas atrás um teste com vários chefes do mundo para dizer qual é a carne que é cultivada e qual é a carne que é de verdade. Eles não podiam identificar. Então, assim, a qualidade já é muito boa. Não é nem carne vegetal, é carne cultivada em fábricas. Né? A própria JBS está construindo um enorme na Espanha, talvez vai ser a maior do mundo. Então, assim, isso muda a forma como a gente pensa agricultura. Então, por mais que a gente ache, qual é outro país que tem a capacidade de produzir agropecuária aqui no Brasil? Bem, tem formas alternativas, tecnologia, inovação está trazendo essas possibilidades. Né? Vamos lá. E tem outros fatores também, né, que também vão mudar essa relação, eu não vou entrar neles, como o envelhecimento de muitos países ao redor do mundo, inclusive a China, né, os Estados Unidos um pouco menos, o Brasil, e aí vai. Né? E também isso daqui, essa velocidade que as coisas estão acontecendo. Isso aqui são os lançamentos de várias tecnologias ao longo da história, do telefone, por exemplo, até o tablet, a digital câmera, e cada vez a adoção é muito mais rápida. Quem acompanhou a adoção do ChatGPT recentemente sabe do que eu estou falando. E, finalmente, para terminar, tem mais um ponto. Quem é que conhece esse cara daqui? O Jack Welch, né? Eu estava num evento lá da ONU, né, no Pacto Global da ONU, está cheio de brasileiro, lá agora em Nova York, e aí eu tive a oportunidade de estar lá. Aí teve uma professora lá também da NYU, que eu tenho o prazer de conhecer, a Amy Webb, que é uma futurista, né? Ela é super famosa, a Amy Webb. Quem conhece gestão conhece bem a Amy Webb. Ela chegou no Pacto da ONU, mostrou essa foto dizendo, quem é que sabe? Todo mundo falou, Jack Welch. Tá. Ela disse, esse cara foi um desastre para a GE. Um desastre. Por quê? Ele gerou um modelo de gestão que foi copiado por muitas empresas ao redor do mundo, que priorizava o impacto no acionista, no curto prazo, de como ele gerava valor para o acionista. Né? E aí a Amy Webb falou, eu fui no Brasil e conversei com muitos dos grandes empresários, porque ela é famosa, ela tem acesso a essas empresas, todo mundo quer falar, e ela falou, todo mundo pensa que nem o Jack Welch, com um modelo de gestão que eu tenho que conquistar o mundo, eu tenho que comprar, gerar valor curto para o acionista. O que aconteceu com a GE? Quem sabe? Olha o que aconteceu com a GE. A GE está sendo ainda solucionada, ela foi dividida em vários negócios e vendidos, quase quebrou, teve questões financeiras grandes, apostas muito erradas, mas por causa de uma fundação que foi construída lá atrás, que privilegiou extrair valor das empresas em vez de explorar possibilidades e garantir ela para o longo prazo.
né? Então, esse é o resultado da GE. Né? Hoje a GE está sendo pulverizada, as empresas estão sendo bem geridas agora, estão recuperando, mas nada do que foi a maior empresa em valor de mercado do mundo, lá por 2000, um pouco antes ali também. Né? Então, ela fala, precisam mudar, a gente precisa de empresas que começam a pensar dessa forma. Né? Começa a investir em coisas que ainda talvez não sejam rentáveis, mas que vai trazer um resultado lá no futuro. E que são apostas importantes para um futuro que a gente não sabe o que está se formando. A gente precisa fazer essa aposta, a gente precisa de empresas, modelo de gestão, porque aquele modelo de gestão que a gente estava falando no passado, é um modelo de gestão muito mecânico. Né? A Volkswagen ela precisa ter um supply chain bem eficiente para evitar excesso de estoque, para otimizar o dinheiro, para chegar na frente e te vender o carro. Né? E você compra o carro. É tudo muito eficiente. Não. O que é que você precisa nesse da Volkswagen? Eu preciso ter um bando de gente, e isso que as empresas ainda continuam fazendo, que são diferentes umas das outras, que passam por um processo chamado gestão, para ficar o mais parecido possível para as outras, para garantir a eficiência. Porque quanto mais diferentes as pessoas são, você tem um risco de piorar a sua eficiência naquele processo que é mecânico, industrial, que nem aqueles filmes do Chaplin antigo, cada um tem que fazer uma parte bem feita para chegar lá no final. E a gente tem isso no nosso modelo de gestão. Mapa de competências. O que é mapa de competências? É destruidor de diversidade. Você diz, esses são o perfil de talento que eu acredito na minha empresa, e você cria programas de desenvolvimento, você cria programas de gestão de performance, para avaliar as pessoas naqueles critérios. E as pessoas querem ganhar bônus, elas querem se evoluir, elas querem crescer na carreira. Elas ficam querendo se ajustar naquela realidade que acredita que é o talento que funciona naquela empresa. E aí o que acontece é um monte de gente igual, você equaliza as pessoas, ou elimina elas no meio do caminho, porque elas não se sentem presenciadas. E geralmente esses estereótipos, até pegando o que o Wagner falou, são estereótipos criados por homens brancos, que nem eu, né? De universidades, a maioria das teorias da gestão são criadas por homens, não por mulheres, ocidental, na maioria deles. Então, assim, tem uma forma de viés, um cheio de viés. É muito engraçado, você vai pensar qual é o talento que essa empresa acredita que é talento, qual é o perfil, qual é o estereótipo desse talento. Foi um bando de executivos que chegou sem evidência, sem base científica nenhuma, e decidiu baseado nos estereótipos que eles criaram ao longo da vida dele. E isso faz isso dentro das empresas. Em vez de ter modelos de gestão, né, que, por exemplo, você tem um mundo incerto, inédito, volátil, complexo, isso que a gente tudo falou, um monte de gente tentando dar a mesma resposta para aquilo. Em vez de pegar, que é o que a gente está precisando hoje no mundo, todas essas pessoas diferentes, e criar algo que amplie essas diferenças de forma produtiva. Porque a gente precisa, para um mundo que a gente não sabe onde está indo bem, que tem esses modelos orgânicos, que trabalham em ecossistemas, que são parceiros totalmente diferentes, que têm culturas diferentes da sua, que têm modelos de negócio diferentes. Você precisa de pessoas que pensem diferente para poder se ajustar a esse mundo orgânico. Você precisa se adaptar toda hora. Então, a diversidade começa a ter um valor importante nessa realidade. A maior parte do meu tempo hoje, quando eu estou ajudando a empresa, é ajudando com o ecossistema, como é que eles pensam estrategicamente como ecossistemas, e em modelos de gestão, porque a gente, como país, precisa, como a Amy Webb falou nesse evento, atualizar a forma que a gente pensa a gestão. E vocês vão ter outras palestras aqui que vão mostrar isso para você também. Então, para um mundo incerto, inédito, volátil, complexo, a gente precisa muito mais disso do que aquele grupo de pessoas standard, né, muito parecidas umas com as outras. Faz sentido isso para vocês? Vamos lá. Esse aqui foi um artigo, tá só um exemplo que eu escrevi, saiu agora na Harvard, que fala exatamente desses modelos de gestão, né, que é onde a gente gasta muito tempo, meu sócio na empresa que eu trabalho, o pessoal da NYU, quais são esses modelos de gestão emergentes que estão acontecendo? Que tira a forma de decisão do topo, que amplifia onde ele está próximo dos parceiros no ecossistema, dos clientes, das necessidades do cliente, tenta entender como é que isso funciona. Como é que isso funciona? Né? Esses são modelos diferentes. Bem, sumarizando aqui, quais são as oportunidades para o Brasil? A primeira coisa é se aprofundar. A gente precisa se aprofundar no mundo, né? Que há conexões mais sólidas, como vocês viram lá no começo. A gente ainda é um país, visão colonial, a gente é muito isolado do mundo. A gente é um país que tem uma economia gigante, mas quando você olha para os indicadores de conexão, a gente está muito atrás, porque eu tenho razões históricas disso, mas a gente não é uma Europa, uma Suíça que está ali no meio conectada com tudo. Mas a gente precisa se conectar no mundo. Outros países conseguiram. A China, de uma certa forma, mesmo sendo um país que repele investidor, que tem uma economia de capitais fechada, o Brasil é uma economia de capitais super aberto, é um mercado de capitais super aberto, com regras muito estabelecidas, a gente não consegue ter a mesma visibilidade que outros países. Por quê? Né? Então, assim, essas perguntas, como é que a gente se aprofunda isso aí? Segundo, a gente começar a pensar como país, eu acho que não é a decisão, mas como é que a gente experimenta, quais são os ecossistemas que a gente quer participar,
de uma forma que a gente crie valor também, que a gente seja mais complementador ou até orquestrador. E muitas pessoas falam, mercado de carbono, vocês vão ter uma pessoa que vai falar aqui, o Brasil é 40 e tantos % do ecossistema, da diversidade do biossistema do mundo, né? É uma oportunidade enorme. Mas se a gente for pensando ainda como produto, qual é o serviço que eu quero vender, o que eu quero exportar, não vai acontecer. Mercados de capitais são ecossistemas. Como é que a gente se integra nisso? Como é que a gente eventualmente vira um orquestrador disso? É uma outra forma de pensar. Então, quais são os ecossistemas que a gente pode participar? O pessoal fala, o Brasil vai ser a fazenda do mundo, vai alimentar o mundo. Não podemos, mas isso pode nos gerar valor social e valor econômico, pode ser muito baixo para o potencial da gente. A agricultura vem bombando já há 20 anos aqui no Brasil. O Brasil não está crescendo, pessoal. Assim, como um todo, o desemprego ainda é alto. Assim, não é que a gente tem que ignorar isso, mas a gente tem que pensar além. Né? Como é que esse ecossistema de agricultura ele evolui para ser parte do ecossistema. E, finalmente, a gente precisa atualizar o nosso modelo de gestão. Os nossos modelos de gestão, acho que o Wagner falou isso várias vezes, ainda são antiquados, eles não são adequados para um mundo que está se transformando, e as empresas estão preocupadas com isso. Tem um modelo de gestão perfeito? Não, mas tem muitas coisas boas acontecendo. Muitas coisas boas acontecendo. Eu vou acabar aqui. Isso aqui sou eu, né, obviamente. Agradecer muito a presença de vocês. Aqui é o meu link, caso vocês queiram me acompanhar. Eu tenho uma coluna no Valor Econômico, todo mês vai sair uma essa semana. Eu sempre estou escrevendo sobre essas coisas no Valor Econômico. E nesse link você pode ver outros artigos também. Tem vários artigos que eu fico lançando no exterior também, em revistas, em vários outros lugares. Se vocês quiserem me acompanhar, é só escanear o QR Code e a gente pode continuar essa conversa do que está acontecendo. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham um bom evento. Muito obrigada, Cláudio. Certamente uma explanação muito importante para os profissionais. Fique aqui. Eu gostaria de convidar o nosso presidente Cláudio para a entrega de um certificado. Wagner. Cláudio é ele. Aqui, ó, junto. Tem. Foto para registrar. Isso. E o sotaque mantém, né? Olha só, muito obrigado. A foto vai ficar melhor do que a apresentação.